Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou tia Sâmia, mediadora de leitura da Biblioteca Comunitária Criança Feliz. E hoje eu trouxe uma história muito interessante de um personagem cearense importantíssimo. Quem já viu aqui o nosso livro já sabe de quem que eu vou falar. Isso mesmo, do Patativa do Assaré. Tem um outro livro aqui, ó, que eu vou mostrar esse livrinho pertinho de vocês, para vocês verem quem foi o Patativa, esse homem aqui que usava óculos escuros, chapéu, e ele era do interior do nosso Ceará. Vamos ouvir uma história dele? Vamos lá. Patativa, ele era cordelista, né? Contava muitas histórias, cantava também. E quem não sabe o que é cordelista, o que é cordel, é a pessoa que escreve, ó. Cordelista é a pessoa que escreve cordel. Cordel são esses livretos assim, ó, pequenininhos. Aqui tá grande porque tá pertinho da câmera, mas eles normalmente são assim, ó, pequenininhos assim, e são coloridinhos e dentro tem um montão de versos cantados. Legal, né? Coisas, riquezas do nosso Nordeste, riquezas do nosso Ceará. E hoje eu vou contar a história do Patativa para vocês. O livro que eu trouxe é esse aqui, Patativa do Assaré, o Poeta Passarinho. E quem escreveu esse livro foi o Fabiano dos Santos. Quem desenhou, quem fez a ilustração foi a Marisa Viana. Vamos ouvir? Era uma vez um menino e era uma vez um passarinho. O menino nasceu numa serra no meio do sertão do Ceará, a Serra de Santana, no Assaré. Uma serra que se pintava de verde no tempo da chuva e ficava a maior boniteza do mundo. O passarinho também nasceu nas mesmas redondezas. O menino se chamava Antônio e o passarinho Patativa. Antônio gostava de ouvir a melodia das palavras que navegavam nas pessoas. As histórias, as canções, as conversas de rodas, os benditos e as cantigas de niná. Fazia isso para poder inventar o mundo. Já o passarinho Patativa gostava de ouvir outros pássaros só para imitar o canto de todos eles. O seu cântico era o cantar de muitos passarinhos do sertão. De comum, os dois tinham o gosto de ouvir as coisas feitas por Deus. No entanto, nunca se viram ou se cruzaram pelas veredas do sertão. Antônio tinha uma penca de irmãos e foi crescendo na barra da saia de sua mãe. Aos 4 anos, ficou cego de um olho e pouco tempo depois perdeu o seu pai. Desde cedo ajudava a família, aprendendo a cultivar a esperança debaixo de um céu sem nuvens, esperando a chuva como quem espera um presente sagrado, cavando a terra e lançando sementes na fé de colher o feijão nosso de cada dia. Foi no trato com a terra que o menino aprendeu a ouvir a natureza, escutava o canto dos pássaros, um prelúdio de chuva e o som quase silencioso de um pé de feijão crescendo. Quando ficou meninote, Antônio foi para a escola. Coisa de pouco tempo, coisa de 6 luas cheias. Saiu de lá sabendo escrever seu nome e lendo lentamente as palavras espetadas na folha dos livros. E o tempo passou com muito sol e pouca chuva. Um dia, Antônio estava passeando quando ouviu uma história bonita e rimada. Sentiu-se atraído com a música das palavras. Era poesia de cordel, folhetos coloridos que versam sobre coisas feitas pelo homem e pela natureza. Coisas maravilhosas, romances, histórias de animais, de heróis, de cidades, de santos, de homens bons e de homens perversos. O menino encontrou a poesia pela primeira vez e ficou maravilhado com tamanha beleza. É que as palavras tocaram seu coração como um sopro divino. Antônio sentiu com toda a força do mundo que também poderia fazer aquilo. A poesia já estava dentro dele. O menino virou poeta e fazia uma poesia atrás da outra. O poeta virou rapaz,
Sua poesia era tão musical que ele convenceu a mãe a vender uma ovelha para comprar uma viola. E foi assim que Antônio começou a tocar o coração do povo. Ele vestia o seu melhor paletó, montava no seu cavalo Ventania e com a viola a tiracolo, ele saía espalhando o seu verso improvisado, animando as festas de São João, aniversários, batizados e casamentos. No ponteio da viola, espalhava sua poesia nas rodas de terreiros em noite de luar no sertão. Mas o poeta nunca deixou de ser agricultor. A terra era como se fosse a folha de papel, onde escrevia os seus poemas. Enquanto arava o roçado, guardava tudo na memória e escrevia seus versos de cor. Saber de cor é saber de coração. E foi assim que sua poesia começou a ser cantada pelo povo. Seus versos não dormiam empalhados ou prisioneiros nas páginas dos livros. Elas tinham vida, caminhavam de boca em boca, pertenciam a todos e por isso não tinha dono. Era como o céu, a terra e a natureza que existe entre eles, partilhados como o trabalho de debulhar o feijão no alpendre do sertão. A Serra de Santana ficou pequena para a poesia de Antônio. Seus versos se espalharam como ramas em flor. Um dia, Antônio recebeu um convite para cantar sua poesia bem longe. Foi bater no Pará, no verde e nas águas da floresta amazônica. O mundo que era o avesso do seu sertão. Chegando lá, encontrou vários irmãos nordestinos. Eles tinham partido para o Amazonas, tangidos pela seca, procurando vida melhor. Antônio cantou a saudade de sua terra. As pessoas acharam seus versos tão bonitos como um canto de passarinho. Antônio voltou para o Ceará com o nome de Passarinho. E foi assim que a vida daquele menino e daquele passarinho se cruzaram pela primeira vez. Agora, Antônio era Patativa do Assaré. Patativa do Assaré voltou ao trabalho no roçado e se apresentava nos sítios da região. Sua cantoria atraía muita gente e as moças adoravam seus versos. Foi cantando seus poemas que ele conheceu Belinha, uma linda camponesa que também vivia na serra. Os dois se casaram e foram felizes para sempre. O tempo foi passando e Patativa do Assaré abandonou sua viola, mas nunca largou a lavoura e nem a poesia. Fazia seus poemas sem lápis e sem papel, no meio do sol, arando o roçado. Era no silêncio da noite, à luz da lamparina, que ele copiava o poema. Patativa catava as palavras em sua memória como se elas fossem sementes que se transformavam em folhas, flores e frutos. E a poesia de Patativa crescia como um pé de feijão mágico, uma poesia que cantava as alegrias e as tristezas de seu povo, que cantava a riqueza e a pobreza de sua terra, uma poesia que celebrava o amor, a natureza, a justiça, a igualdade, a fraternidade, a liberdade, o sonho, a esperança e a luta por um mundo melhor. Cantando sua aldeia, Patativa encantou o mundo. Sua poesia não era mais só da Serra de Santana. A poesia de Patativa era do Brasil. Ela foi além de sua voz. Ganhou as páginas dos livros e a voz de muitos cantores. Virou matéria-prima para jornais, rádios, TVs e estudos nas universidades. A poesia de Patativa do Assaré navegou pelo mundo nas asas de um menino passarinho. Aquele mesmo passarinho, o que escutava o canto dos outros pássaros para criar um jeito seu de cantar. Aquele mesmo menino o escutava o mundo para criar um novo mundo. Agora, passarinho e menino são uma coisa só. Os dois vivem por aí, assim, cantando o sertão. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem souber, que conte outra. Gostaram? Eu adorei a nossa história de hoje, gente. E
Nós estamos contando essa história hoje para dizer que no dia 5 de março comemora-se o aniversário de nascimento de Patativa do Assaré. E se ele estivesse vivo, ele estava completando 112 anos. Olha só, quanto tempo, hein? Mas Patativa, ele é um personagem muito importante para a nossa história, para a nossa literatura, principalmente a literatura de cordel e principalmente a literatura do nosso Ceará. Então, é isso. Vocês gostaram? Eu espero que sim. E quem ainda não sabia a respeito do Patativa do Assaré, ficou conhecendo mais um pouquinho, tá bom? Um grande beijo, eu espero respostas de vocês, eu estou morrendo de saudade. Se cuidem, pessoal, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau!